Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar aqui com vocês, na minha opinião, o principal erro ou os principais erros dos gestores de tráfego iniciantes, tá bom? São mais de 2 anos de experiência nesse mercado, eu já errei muito, já vi muita gente errar, já aprendi com meus erros, já aprendi com os erros dos outros e eu notei que existe um padrão, né? Existem alguns erros específicos que a maior parte dos gestores de tráfego, quando estão começando, eles cometem esses erros, tá bom? Então esse vídeo é para você, para que você fique esperto, para salvar sua pele no futuro, tá bom? Sendo assim, eu já vou pedir para você adiantar e deixar o like de confiança e prestar muita atenção no que eu vou te falar, porque provavelmente vai te ajudar no futuro a não cometer um desses erros. E erros custam tempo, custam dinheiro, pode custar um contrato, pode custar o seu futuro, tá bom? Então presta muita atenção nisso e vamos para cima. E o maior erro, eu diria, entre os gestores de tráfego e até entre os empreendedores de forma geral está na comunicação, tá bom? A maior parte dos projetos, a maior parte dos negócios falham, quebram por conta de comunicação. Então, se você não sabe se comunicar bem com o seu cliente, e aí eu não digo nem de falar bem e tudo mais, de manter o cliente atualizado, enfim, de saber se comunicar com o seu cliente do começo ao fim, né? Que o fim não existe, né? Você quer manter o cliente ali no longo prazo, para sempre no seu negócio, ajudando ele e progredindo junto com ele ao longo do tempo, tá? Então, manter uma comunicação, ter um diálogo, um relacionamento com esse cliente é muito importante. E eu separei aqui alguns tópicos, são 5 tópicos, que eu vejo que a galera erra bastante. Então, o primeiro deles é alinhamento de expectativas. Isso é uma coisa que deve ser feita lá no começo, lá na sua primeira reunião, na segunda reunião também, e também ao longo de toda a sua trajetória com esses clientes. Por quê? Vamos supor, você faz a reunião ali com o seu cliente para fechar com ele, né, para apresentar o que o tráfego pago pode influenciar no negócio dele e tudo mais. E aí muita gente já erra aí. Por quê? Às vezes na ansiedade de fechar o contrato, de querer ganhar um dinheiro, de querer aplicar os conhecimentos que você tem aprendido aí no YouTube, em cursos e tudo mais, você vai criar expectativas um pouco altas no seu cliente. Você vai falar que é possível que a gente triplique o seu faturamento no próximo mês, a gente vai aumentar suas vendas, você vai vender mais, vai chegar muita gente no seu WhatsApp, muita gente vai comprar lá no seu site, a gente vai dobrar, triplicar suas vendas e tudo mais. Tudo isso para tentar fechar um contrato. Tipo, eu nunca prometi coisas mirabolantes, mas o que eu já fiz foi não colocar o cliente perto da realidade e às vezes até baixar um pouco, até deixar as expectativas dele um pouco abaixo. Então, às vezes eu não falei nada sobre esse tema, tipo, por exemplo, pode ser que demore para a gente ter resultados, pode ser que os resultados venham apenas após o terceiro mês, entendeu? É possível que no primeiro mês a gente não tenha um retorno tão significativo. Então, o que eu já fiz foi isso, deixar de falar essas coisas, tá bom? Eu nunca exagerei o meu trabalho, eu nunca deixei o cliente, esperando muita coisa, tá bom? Até porque, quando você deixa a expectativa do cliente bem baixa, é mais provável que você consiga superar essas expectativas e deixar seu cliente bem satisfeito no médio e longo prazo. Então, para resumir aqui nesse primeiro ponto, nunca crie expectativas muito altas no seu cliente. Sempre deixe as expectativas dele perto da realidade ou até um pouquinho abaixo para que você consiga superar essas expectativas, tá? E mesmo que ele não feche com você, tá de boa, entendeu? É melhor ele não fechar e estar ali alinhado com a realidade do que ele fechar e estar esperando muita coisa. Porque assim, se você não entregar o que você está prometendo, ele vai ficar insatisfeito, ele pode, enfim, queimar seu nome, ele não vai te indicar para ninguém, vai falar mal de você, vai falar que você prometeu um monte de coisa e não cumpriu, e etc, tá bom? Então, mantenha as expectativas do seu cliente sempre perto da realidade ou até um pouquinho abaixo dela. Tópico número 2, falta de feedback ou falta de transparência. Imagina só, alguém deixou um dinheiro aí na sua mão para você investir todos os dias, né, durante um mês, e você, não fala como você está investindo esse dinheiro, para onde está indo, quanto que está gastando diariamente, quanto que está tendo de retorno. Imagina só, isso não é muito agradável, né? Então é assim que seu cliente
se sente quando você não dá feedback, quando você não é transparente com ele. Então é importante que você dê feedbacks ali no grupo de WhatsApp, né? Se você tem um grupo de suporte. Entregue relatórios semanalmente ou mensalmente, o que for acordado entre você e o seu cliente, mas é importante que você entregue esses feedbacks. Também é possível criar relatórios automatizados. Então, você cria o relatório uma vez e ele vai atualizando de forma automática, e aí você só manda o link lá para o seu cliente mensalmente para ele ficar por dentro do que está acontecendo. Aqui o que a gente faz é entregar relatórios de forma escrita nos grupos de WhatsApp semanalmente, e mensalmente a gente atualiza os clientes dos relatórios de vendas mensais, que aí já são relatórios com gráficos e tudo mais, mostrando custo por compra e tudo que for necessário para esse cliente específico. Terceiro tópico, pouca habilidade com resolução de conflitos. A sua trajetória com o cliente é um relacionamento, né? E para esse relacionamento durar no longo prazo, você precisa saber lidar com conflitos, porque relacionamentos têm conflitos, certo? Então, não acho que vai ser tudo perfeito do início ao fim, por mais que tenha começado muito bem, as coisas têm altos e baixos, anúncios deixam de vender no médio e longo prazo, frequência de anúncio aumenta, ele vai baixar o rendimento, pode acontecer alguma pontualidade, uma atualização no Facebook, você parar de vender por 1, 2 dias, o que mais? O CPM pode aumentar muito, seus resultados podem cair. Mano, tem trocentas coisas que podem acontecer, que podem dar errado, assim, entre aspas, e você tem que saber lidar com isso, certo? Você é um gestor de tráfego, você está lidando ali com alguns negócios e você tem que saber lidar com esse tipo de problema, certo? Mesmo que você seja inexperiente, você tem que buscar a resolução e saber como se comunicar com o seu cliente nesses momentos. E nesses momentos é importante que você se coloque no lugar do seu cliente, tá bom? Se você fosse o seu cliente, você não ia gostar de estar investindo e as vendas caírem do nada e, enfim, você não ter um feedback da pessoa que está investindo o seu dinheiro, etc. Então, você tem que saber alinhar sua comunicação e às vezes não ser, não ficar chateado, às vezes que o cliente ficou revoltado, ficou meio nervoso e etc, tá bom? Porque às vezes você, no lugar dele, você também ia se sentir daquela mesma forma, ia agir daquela mesma forma. Então, entenda o seu cliente, né? Entenda que é normal que ele se sinta daquela forma e mostre para ele o que você está fazendo, o que você entendeu daquele problema que está acontecendo e tudo mais, e o que você está buscando, o que você sugere que vocês busquem para alcançar uma solução e voltar a ter os resultados que vocês tinham antes, ou até alavancarem ainda mais seus resultados, tá bom? Então, basicamente, coloque-se no lugar do seu cliente. Tópico número 4, não colocar o seu cliente na tomada de decisão. É importante que o cliente se sinta parte do projeto. Geralmente, o produto é dele, certo? Então, quem melhor para conhecer o produto, o público-alvo e tudo mais, do que a pessoa que criou esse produto, entende? Então, coloque o seu cliente dentro da tomada de decisão, porque às vezes, muitas vezes, inclusive, ele vai saber melhor como direcionar as coisas, como se comunicar com o público-alvo de vocês, como fazer as coisas alavancarem, o que ele pode fazer no orgânico para melhorar o seu pago, entendeu? O que ele pode fazer ali no Instagram dele para melhorar ainda mais os seus anúncios, porque a gente sabe que muita gente vê o anúncio, clica para ver o perfil, e às vezes a pessoa não vai comprar pelo seu anúncio, mas vai comprar lá no perfil dele, entendeu? Então, esse alinhamento é muito interessante por todos esses pontos que eu falei, tanto o seu cliente, por ele conhecer muito melhor o produto, por ele conhecer muito melhor o público dele, e também porque ele geralmente toma conta da parte orgânica, e a parte orgânica também é muito relevante. Alguns produtos aqui, eles têm, que a gente vende muito, 6 dígitos por mês, uns 20%, 30% do faturamento desses produtos vem do orgânico, entendeu? Então é muito relevante e é importante que vocês dois estejam alinhados. Quinto e último tópico, não saber encerrar contratos, tá bom? E, isso vai acontecer, contratos acabam. Alguns clientes não estavam no momento ali para começar o investimento em tráfego pago. Às vezes eles não vão saber lidar com a demanda. Às vezes eles não vão conseguir lidar com toda a responsabilidade que é rodar anúncios, porque ele precisa fazer criativo, ele precisa, um monte de coisa. Precisa ter um investimento inicial para começar e para talvez ter um retorno no futuro. Às vezes vai ser um erro seu que vai fazer com que o cliente não continue com você, com que ele encerre o contrato. E aí que tá. Não dá para
evitar que contratos sejam encerrados. Porque em algum momento, na sua trajetória, algum contrato com algum cliente vai ser encerrado. O mais importante nesses casos é que você encerre da melhor forma possível, tá bom? Existem pessoas que, tipo, errou o contrato comigo, entendeu? Tipo, acabou, então, tipo, não te devo nada e é isso, tchau, entendeu? Mas, a melhor forma de se encerrar o contrato é você deixar a melhor impressão possível para aquela pessoa. Já aconteceu aqui da gente encerrar o trabalho com um cliente, mais de uma vez, inclusive, já aconteceu. Encerrar o trabalho com um cliente, passar 2, 3 meses, o cliente volta, entendeu? Porque a gente deixou uma boa impressão, a gente fez um bom trabalho. Às vezes o cliente não estava no momento para investir no tráfego pago, entendeu? E por conta disso, passa 2, 3 meses, ele se encontra numa condição melhor e agora sim ele quer recomeçar, ele quer tentar novamente e ele chama a gente porque a gente deixou uma boa impressão, mesmo tendo finalizado o serviço por um momento. Então, tente sempre deixar as portas abertas, manter as portas abertas, tá bom? Encerre o seu contrato com o cliente da melhor forma possível, porque existe uma chance moderada de que ele volte a trabalhar com você novamente. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que esse vídeo te ajudou de alguma forma, ou vai te ajudar, vai te salvar lá no futuro quando você estiver lidando com algum cliente. Então deixa o like aí para a plataforma entender esse vídeo como mais relevante e para que eu possa ajudar muito mais pessoas. Inclusive, manda esse vídeo para um amigo seu que também está iniciando na gestão de tráfego, ou às vezes já começou, está tendo alguns resultados, para que ele fique ciente desses possíveis erros que ele pode cometer e provavelmente vai cometer, para que ele não cometa, para que ele aprenda com os meus erros e aprenda com a minha experiência que eu acabei de passar aqui para vocês. Beleza? Tamo junto, até a próxima.